Bom dia, sétimo ano. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho. Tô de volta. Vamos dar continuidade à concordância nominal, né? Estamos aí já falando sobre esse tema, ok? E agora nós vamos entrar nos casos especiais, né? Na verdade, eu trouxe alguns exercícios aqui para a gente poder praticar e rever os conceitos, tá bom? Lembrando que concordância nominal é toda a relação, né, que as palavras em volta ali do substantivo têm com ele. Então, nós temos os adjetivos, os pronomes, os numerais, né, os artigos. Lembra dos determinantes do substantivo? Então, essas palavras precisam concordar com o substantivo, né? Mas concordar em quê, professora? Vamos relembrar. Em número, singular, plural, né? E em gênero também, feminino, masculino, tá? Eu não posso falar o meninos. Eu tenho que falar os meninos, né? Então isso é concordância nominal, tá? Os meninos inteligentes. Não, os meninos inteligentes. Então a gente não pode esquecer essa última letrinha importante, né? Que difere aí, que traz pra gente essa concordância, tá? E às vezes a pessoa ao falar esquece do S, né? Esquece do R nos verbos, enfim, tá? Então a gente precisa ficar atento aí para realizar a concordância nominal, ok? Então prepara seu material, eu também vou preparar o nosso aqui. Pega o seu caderno, já que hoje a gente vai fazer exercícios, atividades, né? E aí você vai anotando as respostas, tá? Se não der tempo de copiar, você vai colocando letra A e aí coloca a resposta aí comigo. Então, nessa primeira atividade, eu tenho 4 orações. E você vai completar com o termo anexo. Esse anexo, ele pode ser anexa, anexas, anexos. Repara que isso é concordância, tá vendo? Ó? Ele, quando sofre essa flexão, essa variação, né? Ele vai estar concordando, então, com o substantivo. E aí você tem que ter atenção ao substantivo que aparece aí na oração, tá? Então, vamos lá. O arquivo segue a este e-mail. Então, olha só, o que segue a este e-mail? O arquivo. Então, repare, é masculino. Então, a palavra aqui, anexo, que está caracterizando ele, precisa concordar com ele, correto? Então, a letra A vai ficar o quê? O arquivo segue anexo a este e-mail, ok? Então, o arquivo segue anexo a este e-mail, ok? Letra B. Repara agora o substantivo, ó. A fotografia segue. Qual é o substantivo aqui, gente? Fotografia, né? Feminino, ok? Isso então nos direciona a entender que o adjetivo precisa concordar com esse substantivo que está no feminino, tá vendo? A fotografia segue, então, anexa, ok? Então, muito cuidado aí na concordância para que você possa realizá-la da forma mais adequada possível, tá? Então, a fotografia segue anexa. Escreve aí. Não deixa de fazer não, tá? Letra C. Os relatórios seguem ao e-mail. Então, repara, qual é o substantivo agora e como ele está. Como ele se apresenta, olha aí. Os relatórios. Você tem um substantivo relatório, ele é masculino e ele está no plural, né? Muito bem. Então, os relatórios seguem anexos ao e-mail, tá? Os relatórios seguem anexos ao e-mail. Tudo concorda, tá vendo, ó? O substantivo, né? O verbo também seguem, tá? Não é segue, né? Os relatórios seguem. Seguem o quê? Anexos, porque são os relatórios. Plural, masculino, ok? Ao e-mail. Então vamos lá, continuando aqui. E na letra D,
as reportagens seguem anexas, porque as reportagens, ó, feminino plural, tá? Então, anexas. Muito bem, deu para entender? Isso é concordância nominal, ok? Em que você consegue adaptar, concordar o adjetivo, por exemplo, ao substantivo da oração, tá? Vamos então para a próxima atividade. E aí nós temos uma placa aqui, né? Ó, atenção, uso obrigatório de máscara, né? Devido a essa pandemia, nós temos visto essa chamada de atenção, principalmente aí nas frentes, nas entradas das lojas, né? Do comércio, dos mercados. Por quê? Porque a máscara, ela te protege, evita aí que você também seja contaminado, né? Porque é uma questão de proteção para você e para o outro. Então é necessário o uso, até porque a gente ainda não encontrou aí, né, uma vacina contra esse vírus. Então fica aí o alerta. Se você for sair de casa, use a máscara, tá bom? E pode ser que você encontre nessas placas o escrito dessa forma, olha só. Aqui você tem que identificar a expressão correta, referente o quê? A proibição da entrada de pessoas sem máscara nos recintos comerciais. Então, qual é a forma correta? É proibido a entrada sem máscara na loja? Ou é proibida a entrada sem máscara na loja? E aí? Qual é a forma correta em que acontece aí a concordância nominal? Vamos lá? É proibido a entrada ou é proibida a entrada? Então, gente, se nós estamos falando de concordância nominal, é lógico que o correto é a entrada, né? Então, é proibida a entrada. Repara, todo mundo no gênero que? Feminino, ó. É proibida a entrada, tá? Por quê? Justamente porque tem esse artigo A aqui acompanhando a palavra entrada. Entendeu? Se não tivesse o artigo, tudo bem. Não teria a obrigatoriedade do gênero feminino, entendeu? Então anote isso aí, tá? Essa expressão é proibido e é proibida, elas até estão corretas, mas elas devem ser usadas de formas diferentes, em situações diferentes. Então você tem que ficar atento à situação em que você vai poder usar o é proibido ou o é proibida, tá? E aí, presta atenção. Não há variação, não há mudança quando o verbo ser. Por que verbo ser? Porque esse é aqui, ó, é o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é, tá? Terceira pessoa do singular. Então, não há variação quando o verbo ser acompanha um adjetivo, tá? Agora, se o sujeito ele vier antecedido por um artigo, como é o caso aqui, a entrada, tá vendo? Aí a concordância é obrigatória. Tudo por causa desse azinho aqui, tá? Então é proibida a entrada sem máscaras na loja. Não confunda isso mais, ok? Então anota aí. Vamos seguindo. Só para reforçar, a concordância com a presença de um artigo, olha só. A presença do artigo definido a determina. Lembra que eu falei dos determinantes? Então o azinho ali, o artigo a definido, ele determina o substantivo. Geralmente o artigo acompanha, né, gente, o substantivo. Quando a gente fala a casa, a bola, o menino, a menina, a escola, né, o hospital, tá? Então, quando esse a acompanha o substantivo, exigindo a concordância em gênero e número do adjetivo, ou seja, se tem um azinho, pode ter certeza que precisa concordar o adjetivo também, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Repara, ó, a presença
de menores de idade. Então, é proibida a presença de menores de idade. Ok? Vamos para outra frase. Ó, a entrada de crianças. Então, é proibida a entrada de crianças desacompanhadas. Tá vendo? Sempre reparando aqui, ó. É proibida a, tá? Terceira frase, ó. A venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. Então, é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. É proibida a, tá? Muito bem. Agora, sem a presença do artigo, gente, como é que fica? Sem a presença do artigo a, por exemplo, a expressão é proibido atua como uma expressão invariável, ou seja, não muda, tá? Então, ela é aceita. Vamos ver aqui nos exemplos, ó. É proibido presença de menores de idade. Então, repara que agora a palavra presença não tem o acompanhamento do artigo, entendeu? Então, você pode usar a palavra proibido. Estaria errado se você falasse é proibido a presença. Epa, aí não houve concordância. Porque você deixou uma coisa no masculino e a outra no feminino. Entendeu? Então tem que haver uma concordância. É proibida a presença ou é proibido presença sem o a. Tá? Anota isso aí. A próxima. Olha aqui. Entrada de crianças, tá vendo? Não tem mais o a. Então aqui é possível usar o é proibido. É proibido entrada de crianças desacompanhadas, ok? Próxima oração. É proibido venda de bebidas alcoólicas, tá vendo? Porque não tem o azinho aqui na frente da venda, tá? E é isso. Fique atento a esse detalhe que você não erra na prova, tá certo? Muito bem. Tô dando um tempinho aí para você escrever, colocar a resposta, fazer as suas devidas anotações, tá? Vamos para a questão 3. Na questão 3, você vai completar as orações com o termo bastante ou bastantes. Calma aí, nós vamos ver as regrinhas também, tá? Lembra, a gente quando iniciou, eu falei, são os casos especiais, né? Casos especiais de concordância nominal. Então, a gente não pode sair usando as palavras sem ter o conhecimento, senão isso vai interferir na hora que você for fazer a prova, né? Tá? Então tem que ter essa atenção aí. Olha só. Pessoas compareceram à reunião. Bastante pessoas ou bastantes pessoas? Então, como é que eu uso, professora? Quando você utilizar o bastante, se referindo a um advérbio, ele não vai mudar, ele não vai sofrer variação, ele vai ficar no singular. E aí você tem que lembrar, lógico, né, gente? Advérbio. Advérbio de quê? De modo, de intensidade, lembra? Então, quando ele indicar uma circunstância na oração, e aí você tem que estar atento, prestando atenção no sentido dessa oração, então ele não muda, ele fica ali normal, né? Bastante. Agora, se você quer indicar quantidade, como aqui na letra A, ó, pessoas, né, comparecer à reunião, então a gente vai usar o quê? Ó, bastantes, tá? Então, porque você está indicando quantidade. Bastantes pessoas compareceram à reunião. Tá certo? Olha a letra B agora. Aquelas alunas conversam bastante. Repara aqui. Aquelas alunas conversam o quê? Muito, né? A gente usa uma palavra que intensifica essa ação. A ação de conversar. Então, aqui, ele vai funcionar como uma circunstância, como um advérbio. Então, aqui, você não precisa se preocupar em colocar no plural. Vai ficar no singular mesmo, invariável, não há variação. Então, a letra B fica, aquelas alunas conversam bastante. Entendeu? Repara que ele, inclusive, está relacionado ao verbo, né? E é justamente como o advérbio funciona. Tá? Olha a letra C. Elas são simpáticas. E aí?
Elas são bastante simpáticas ou elas são bastante simpáticas? Elas são bastante simpáticas, né? Aqui ele funciona também como o quê? Um advérbio, né? Repara que o são ali é um verbo de ligação e você tem, então, o predicativo do sujeito, tá? E é legal, né, fazer essas atividades que você consegue ir analisando toda a oração e toda a posição das palavras, né? Conseguindo identificar aí a função sintática dela na oração, tá? Letra D. Não há provas para condenar o réu. Então, olha só, quantidade, né? Não há provas o quê? Bastantes, ok? Então, se é quantidade, você põe o bastante no plural, tá? Não há provas bastantes para condenar o réu. Tudo bem? Deu para entender? Anota aí. Aí eu coloquei aqui no próximo slide essa atenção aí. Seria legal também você anotar no seu caderno, tá vendo? Ó, ele coloca em destaque a palavra, ó, bastante. Bastante pode ser um advérbio de intensidade, viu? As crianças comeram bastante. Olha aí. Então, as crianças comeram muito, né? Então, você usa o bastante no singular, sem variação, tá? Agora, ele pode ser também um adjetivo, ó. Há bastantes brinquedos no quarto, no parque, enfim. Então, esse bastantes fica no plural, porque é quantidade, né? O que que tem ali? Muitos brinquedos? Bastantes, né? Relacionado ao substantivo aí, brinquedos, tá? E por último, ele pode desempenhar até o papel de um pronome indefinido, porque pensa, bastantes. Bastantes acaba sendo indefinido, você não tem uma quantidade exata do que essa palavra quer indicar, correto? Tá? Então ele também funciona como um pronome indefinido, ó. Bastantes pessoas protestaram contra a corrupção. Você sabe quantas pessoas protestaram? Não. A informação não nos deixa clara a quantidade. Então ele acaba funcionando como um pronome indefinido, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos seguindo aí. Vai com calma, né? Eu sei que são muitos casos especiais de concordância nominal, muitas regrinhas. Faça a sua anotação. Pense, né? Não é só copiar também. Você tem que pensar naquilo que você está escrevendo, tá? Agora eu trouxe uma pergunta aí para você. Olha só. Qual é o certo? A gente usar a palavra meia ou meio? Por exemplo, fiquei meia chateada com a situação ou fiquei meio chateada com a situação, né? Imagina a mulher falando: "Ah, tô tão chateada, fiquei meio chateada ou fiquei meia chateada?" E aí, gente, o que vocês acham? Ou quem já estudou, né? Já sabe aí a resposta. Então, olha só. Meio, você utiliza meio, independente do gênero, ok? Fiquei meio chateada. Quando indicar aí o advérbio, o modo, né? Com relação a alguma situação, então é meio, independente se é masculino ou feminino. Ah, mas eu sou mulher, vou falar meia. Não, está errado, tá? Está errado. Fiquei meia chateada, está errado, ok? Porque meia vai indicar numeral, metade de alguma coisa, entendeu? Número fracionário. Então vamos ver isso aqui. Ó, o certo é meio. Quando a palavra meio for usada com um advérbio, como um advérbio de intensidade, ela deve ser invariável. Sempre, tá? A palavra meio, olha aí, que eu falei, né? Ela só vai ser variável quando caracteriza um numeral fracionário, tá? Então aí vai ser meia, ok? Olha os exemplos. Comi meia pizza. Aí sim você usa meia. Porque você entende que é o quê? A metade da pizza, né? Comprei meia torta de frango. Então olha só, comprei o quê? A metade de uma torta. Entendeu? Tá? Então você consegue identificar que a palavra meia, ela é utilizada, então, quando for no sentido, né, de
número fracionário, tá? Ou quando se referir ao substantivo meia, né? Aquela que você coloca no seu pé. Tá bom? Então vamos lá, continuando aí. Você vai completar as frases e identificar a melhor opção que está presente aí nos parênteses. Olha só. Você tem meio ou meia como opção. Então, dentro do que eu já expliquei, dentro do que nós já vimos, agora você vai indicar, completar as orações, ok? Vamos ver isso aqui. Juliana parece meia cansada ou meio cansada? Lembra do que eu falei? Meio cansada, circunstância, né? Então, não existe meia cansada. Ah, é feminino. Não existe, é meio cansada. A pessoa está meio cansada, independente de ser homem ou mulher, entendeu? Então, a resposta certa aqui, meio, tá? Juliana parece meio cansada. Essa é a concordância correta, ok? Letra B. Comemos lasanha durante o almoço na casa da vovó. Olha só, comemos meio lasanha ou comemos meia lasanha? Percebeu agora? Você comeu o quê? A metade da lasanha? Vocês comeram? A família comeu a metade da lasanha? Então, qual é o termo correto? Aqui sim vai entrar o termo que identifica a metade, o numeral fracionário, meia, tá? Vamos para a letra C. Olha só. São, olha lá, chatas as reclamações sobre a mudança do horário de aula. Então, são meia chatas as reclamações ou são meio chatas as reclamações? São o que, gente? Meio chatas, tá? Não existe aqui comparação com o numeral fracionário nem com metade de nada. Ou seja, as reclamações, elas são meio chatas, ok? Vamos então para a letra D. Despeje meio xícara de açúcar ou meia xícara de açúcar na receita do bolo? Óbvio, né? Meia xícara de açúcar, porque aqui sim estamos nos referindo ao que? Metade, número fracionário. Tá bom? Deu para entender? Então, quando for advérbio, não tem variação, é meio, tanto para o feminino como para o masculino, tá? Quando se referir a numeral, aí sim você utiliza meia, tá certo? Muito bem. Anota aí para a gente passar para o nosso último slide aqui desta aula de hoje, tá? Te dá um tempinho para você poder fazer todas as anotações. Ok? Bebendo água. Não deixe de se hidratar, né? Ainda mais esse mês de outubro aí, que vai ser um calorão. Então, cuide-se. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Olha só. Aqui você vai responder. E aí você pode, inclusive, consultar o seu livro, né? Lá no seu livro, ele tem as referências, tá? Lá no final, no resumo do conteúdo da matéria do capítulo 3, né? Ele tem as referências para essas perguntas aí. Então vamos ver se você consegue identificar. Olha só. Por funcionarem como adjetivos, essas palavras elas são variáveis. Então pensa aí comigo, elas funcionam como adjetivos. Então, peraí, professor, adjetivo é aquele que acompanha o substantivo? Isso, né? Então pode ser bonito, bonita, belo, bela, isso aí. Muito bem, entendeu? Vai pensando. Isso significa o quê? Que elas são variáveis, correto? Ah, tá. Anexo, anexa, isso aí. E se elas são variáveis, elas concordam então com o substantivo a que se referem. Isso, né? Lembra lá do primeiro exercício? Dos documentos que foram anexos em anexo, não é isso? Então, ele quer saber que palavras são essas, por exemplo. Você consegue citar algumas aí? Vamos lá, vê se bate com as que eu coloquei aqui. Ó, obrigado, obrigada, incluso, inclusa, anexo, anexa, tá?
Então, são essas palavrinhas aí que funcionam como adjetivos, ok? Caracterizam, né, o substantivo e, portanto, variam para concordar com ele. Tá certo? Muito bem, vamos para a próxima. Quando se referem a um substantivo, essas palavras concordam com ele. E quando se referem a um adjetivo ou a um verbo, funcionam como advérbio. Cite algumas. Nós até vimos ainda agora, né? Nos últimos exercícios. Ó, o meio, né? A palavra meio. A palavra bastante. Nós vimos também nos exercícios anteriores, né? Outras palavras que nós vimos em outras videoaulas, lembra? O barato, a barata, o caro, o mesmo e a mesma, tá? Muito bem, só. É isso aí, gente. Então anota aí, ok? Espero que você tenha acompanhado essas aulas, tá? Faça as atividades no seu caderno. E a gente está treinando aí para as provas, né? Daqui a pouco vocês estarão fazendo provas, tá bom? A gente se vê na próxima videoaula, tá? Fica bem, fica com Deus. Tchau, tchau.